De manhã, sobre a mesa, vejo o ovo. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Mal vejo um ovo e se torna ter visto um ovo há 3 milênios. No exato instante de vê-lo, ele é somente a lembrança de um ovo. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Só verás o ovo quem o tiver visto. Ao vê-lo, é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento. Não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Quando eu era antigo, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antigo, fui depositário do ovo e caminhei de leve para não entortar o seu silêncio. Só quem visse o mundo veria o ovo. E como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Assim como a luz de uma estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Ao ovo dedico o começo. Ao ovo dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, é uma coisa que fica embaixo dele. Olha o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Toma o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entender não é um modo de vê-lo. E jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. Mas o que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. O ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome. O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada, o ovo certo. A galinha assustada, o ovo certo. Como um projétil parado. Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. Não toco nele. A aura dos meus dedos é que veio o ovo. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. O ovo é isento da compreensão que fere. É um dom. O ovo é indivisível a olho nu. De ovo a ovo, chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que foi se ovalando? Terá sido o ovo moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia, um homem com uma vara na mão desenhou o ovo e depois apagou com o pé nu. O ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, é que a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para o seu tempo. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não que isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamaram o ovo de branco, estas pessoas morreram para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez, um homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido, ele era, mas até hoje não nos recuperamos, uns após outros. A lei geral para continuarmos vivos. Pode-se dizer um rosto bonito, mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o assunto. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é, mas adotado, usa-lhe o sobrenome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se eu disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-lo a tornar retangular. O perigo não é para o ovo. Ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode. Isso é a sua grandiosidade. Mas quem lutasse por tentar torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida. O ovo nos expõe, portanto, em perigo. E quanto aos iniciados? Os iniciados disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, é a prova de que o ovo não existe. O ovo é o sonho inatingível e o grande sacrifício da galinha. É a cruz que a galinha carrega na vida. A galinha ama o ovo, mas ela não sabe que ele existe. Mas se soubesse que tem em si mesma
um ovo, perderia o estado de galinha, que é a sua sobrevivência. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então o que a galinha faz é estar constantemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. A galinha tem um ar constrangido, mas é necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo. Para que o ovo use a galinha, é que ela existe. Ela era só para se cumprir, mas gostou. O desarvoramento da galinha vem disso. Gostar não fazia parte de nascer. Gostar de viver dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi nem sequer chamada. Ela é diretamente uma escolhida. A galinha vive como um sonho. Não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim. Ela chama de erro a vida. Não sei mais o que sinto, etc. Etc, etc, etc. É o que cacareja o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo a vida interior. A vida interior na galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça, ela grita em escândalo, feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela, pois o ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte, como que se da linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Para de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Mas como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? E o ovo ainda é o mesmo que se originou lá na Macedônia. Ainda não se achou a forma perfeita de uma galinha. Ela está sempre inutilmente a par e continua sendo redesenhada. Enquanto meu vizinho atende ao telefone, ele redesenha a galinha, distraído com um lápis. Mas para a galinha não há jeito, está na sua condição não servir a si própria. Sendo, porém, o seu destino mais importante que ela, e sendo o seu destino o ovo, a sua vida pessoal não nos interessa. Dentro de si a galinha não reconhece o ovo, mas fora de si também não reconhece. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível. De repente olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a poder não mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo que se come, o ovo não existe mais. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo, adeus. Olhei demais para um ovo e ele foi me adormecendo. A galinha não queria sacrificar a sua vida. Aqui optou por querer ser feliz. Aqui não percebia que se passasse a vida desenhando dentro de si como numa iluminura, o ovo estaria servindo. A que não sabia perder-se a si mesma. A que pensou que tinha penas de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa, sem entender que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia do ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicá-lo. A que pensou que o prazer era um dom, sem entender que o prazer era para que ela se distraísse, enquanto o ovo se faria. A que não sabia que eu é apenas uma das palavras que se desenham enquanto se atende ao telefone. A que pensou que eu significa ter um si mesmo. As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são um eu sem trégua. Nelas o eu é tão constante que elas nem conseguem mais pronunciar a palavra ovo. Mas quem sabe era disso mesmo que o ovo precisava, né? Pois se elas não estivessem tão distraídas, se prestassem atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam o ovo. Comecei a falar de galinha e há muito tempo eu não estou mais falando de galinha, mas ainda estou falando do ovo. E eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado na frigideira. Quebro na frigideira. É desse modo indireto que me ofereço a existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem viu o ovo, um sacrifício. O meu trabalho é o de viver as minhas dores e os meus prazeres. Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe a casca e a forma, e a partir desse exato instante nunca existiu um ovo. É indispensável que eu seja desocupado e distraído. Faço parte da maçonaria dos que viram o ovo e o renegaram para protegê-lo. Somos os que se abstêm de destruir e nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, um jeito de dar as mãos,
nós nos reconhecemos. E a isso chamamos de amor. Então não é necessário disfarce. Embora não se fale, também não se mente. Embora não se diga a verdade, também não é necessário dissimular. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Aos que voluntariam para o amor pensando que enriquecerá a vida pessoal. É o contrário, amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. E não é prêmio, por isso não envaidece. É uma condição concedida exclusivamente para aqueles que sem ele corromperiam o ovo. Isso não faz do amor Uma exceção honrosa. Ele é exatamente concedido aos maus agentes, aqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de se ter inveja, pois, inclusive, algumas das condições piores do que as dos outros são apenas as condições ideais para o ovo. Quanto ao prazer dos agentes, já foi imposta uma natureza adequada a muito prazer, o que facilita. Há casos de agentes que se suicidam, acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente porque ele foi intolerável não ser compreendido. E ele não suportava mais não ter o respeito alheio. Morreu atropelado depois que saía de um restaurante. Houve um outro que nem precisou ser eliminado. Ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta, que veio quando descobriu que as 2 ou 3 instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação. Houve outro também eliminado, porque achava que a verdade deve ser corajosamente dita. E começou em primeiro lugar a procurá-la. Dele se disse que morreu em nome da verdade com sua inocência. Sua aparente coragem era tolice e era ingênuo o seu desejo de lealdade. Ele compreendera que ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por crueldade. É que há um trabalho, digamos, cósmico a ser feito. E os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais, é que existem as instituições, a caridade, a compreensão, que não discrimina motivo, a nossa vida humana, enfim. Os ovos estalam na frigideira e, mergulhado no sonho, preparo o café da manhã. Sem nenhum senso de realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem. E o trabalho do dia amanhecido começa, gritado, rido e comido, clara e gema, alegrias entre brigas. Dia que é nosso sal e nós que somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, ocupa, distrai, faz rir e me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou bobo e aproveito o falso emprego que me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro. Inclusive, o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida, de modo a que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins, desvio de verbas, ultimamente comprei ações e estou rico. A isso tudo ainda chamo ter a modéstia de viver. E também o tempo que me deram e que nos dão apenas para que no ócio honrado o ovo se faça, pois tenho usado esse tempo para dores e prazeres ilícitos, totalmente esquecidas do ovo. Ou é isso mesmo que eles querem? Exatamente para que o ovo se cumpra. É liberdade ou estou sendo mandado? Pois venho notado que tudo que é erro meu vem sendo aproveitado. Minha revolta é que para eles eu não sou nada, sou apenas precioso. Eles cuidam de mim segundo por segundo com a mais absoluta falta de amor, mas apenas sou precioso. Com o dinheiro que me dão, ando ultimamente bebendo. Abuso de confiança? Mas é que ninguém sabe como se sente por dentro aquele cujo emprego consiste em fingir que está traindo e que termina acreditando na própria traição. Cujo emprego consiste em diariamente esquecer. Aquele de quem é exigida a aparente desonra. Nem meu espelho reflete mais um rosto que seja meu. Ou sou um agente ou é traição mesmo. Mas durmo o sono dos justos, por saber que a minha vida fútil não atrapalha em nada a grande marcha do tempo. Até pelo contrário, parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como justo. Com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que está se fazendo através de mim. É que eu propriamente dito, só tenho servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente
É a ideia que o meu destino me ultrapassa. Pelo menos isso eles tiveram que me deixar adivinhar. É porque eu era daqueles que faria mal o trabalho se ao menos não adivinhasse um pouco. Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou a impressão de que o meu destino me ultrapassa e de que sou instrumento do trabalho deles. Mas, de qualquer modo, era só instrumento que eu podia ser, pois o trabalho não podia ser meu mesmo. Já experimentei me estabelecer por conta própria e não deu certo. Ficou até hoje essa mão trêmula. Desde esta frustrada experiência, procuro raciocinar desse modo, que já me foi dado muito, que eles já me concederam tudo que podia ser concedido e que os outros agentes, muito superiores a mim, também trabalham apenas para o que não sabiam e com as mesmas pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito. Isso, por exemplo, uma vez ou outra, com o coração batendo, eu, pelo menos, sei que não estou reconhecendo. Com o coração batendo de emoção, eu, pelo menos, não compreendo. Eu, pelo menos, não sei. Mas e o ovo? Este é um dos subterfúgios deles. Enquanto eu falava do ovo, eu tinha esquecido do ovo. Falai, falai, instruíram-me eles. E o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras. Falai muito é uma das instruções. Estou tão cansado. Por devoção ao ovo, eu o esqueci, pois o ovo é um esquivo. Diante de minha adoração possessiva, ele poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for esquecido, se ele for impossível, então, livre, delicado, sem mensagem alguma para mim, talvez um dia ele ainda se locomova do espaço até esta janela que desde sempre deixei aberta e de madrugada baixe no nosso edifício e venha sereno até a cozinha, iluminando-a de minha palidez.